Simões, a polêmica da vez é em relação ao Hulk, o Atlético que está se preparando. E aí, falando dessa preparação, eu já emendo aqui que ontem, sábado, foi um dia de treinos em 2 períodos, às 10 da manhã e às 4 da tarde. O Sampaoli dividiu o grupo em 2. Um grupo que fez atividade tática e técnica no campo. Trabalhou pela manhã no campo e à tarde fez exames médicos na clínica, fez aquela bateria de exames tradicional de pré-temporada. E aí inverteram esse grupo para tarde. Quem trabalhou na academia fez essas atividades na clínica também com o departamento médico, à tarde foi para o campo. Os jogadores contam com a presença do Hulk normalmente. O Hulk teve um pequeno problema no voo dele, na conexão, vindo da Paraíba para Minas Gerais. No Rio de Janeiro teve uma conexão e aí atrasou um pouquinho, mas chegou normalmente. Trabalha desde a sexta-feira na Cidade do Galo. E ontem surgiu a informação, a gente trouxe o Guilherme Abraão lá do Rio de Janeiro para falar do lado do Fluminense, que está bem confiante de que tem condições de arcar com o salário do Hulk. Por aqui no Atlético, a informação que a Itatiaia apurou, Simões, é de que o Galo vai oferecer ao Hulk um projeto para extensão do vínculo e para o pós-carreira também, que vai além das 4 linhas. Um projeto inédito, segundo fontes no Galo, para apresentar ao Hulk uma proposta de permanência, ainda assim entendendo, né, que existe a dificuldade do dia a dia, a dificuldade do Hulk com o Sampaoli, que ficou evidente nesse segundo semestre no Galo. É uma boa pro Galo, é uma boa pro Hulk. Como é que você tá vendo toda essa situação e essa requentada que deu na negociação, mesmo depois de o Atlético ter dito na semana passada que não negociaria o Hulk com nenhum time do Brasil, Simões? Pedro, essa história do Hulk, né, e que vem preocupando, é interessante um aspecto, né? Não sei se você vai se recordar, mas o Hulk chegou a ser vaiado no final do ano passado, né? O torcedor chegou a vaiar o Hulk no final do ano passado. Mas, de toda forma, o Hulk, na minha opinião, é o maior ídolo da história do Atlético neste século. Eu disse antes, eu não gosto de comparar a época, mas nesse século o Hulk é maior do que o Ronaldinho Gaúcho. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não só pelo que ele faz em campo, mas principalmente pela identificação que ele tem com o Atlético e pelo tamanho dele como ídolo para os torcedores do Atlético, que sejam as crianças, que sejam os jovens, que sejam os adultos, que sejam os velhos. Todo mundo tem o Hulk como ídolo maior, como referência, como um cara que quando entra em campo, ele sua a camisa. É aquele famoso jogador antigo, né? Do amor à camisa. E o Hulk tem. Até por esse conjunto da obra, eu jamais imaginei o Hulk jogando em outro clube brasileiro que não fosse o Atlético. A gente precisa somar aí a idade do Hulk, que já vai fazer 40 anos nesse 2026, embora eu acho que isso até implique pouco, porque o Hulk tem uma capacidade física muito acima da média e um nível de competitividade que faz com que ele seja um cara que se entregue muito, tá? Então, eu acho que essa história de 39, 40 anos não é um problema pro Hulk. Ele é um cara que tem condição de jogar em alto nível com essa idade. Mas eu nunca imaginei que a gente fosse discutir a saída do Hulk para outro clube brasileiro. Eu imaginaria que ele pudesse querer jogar nos Estados Unidos, até porque ele tem residência lá, que o Hulk pudesse, de repente, sei lá, voltar para o mercado asiático, que talvez seja mais difícil, mas jamais para um clube brasileiro. É uma situação realmente muito complicada, porque se eu disse que o Arana é o maior lateral esquerdo da história do Atlético, né, pelo menos na era Mineirão, o Hulk é, no mínimo, um top 3 dos maiores ídolos. Então é uma situação complicada para o torcedor atleticano perder o Hulk para outro clube brasileiro. Mesmo que seja uma equipe do Rio de Janeiro, no caso o Fluminense, ou que fosse do Rio Grande do Sul, porque o Grêmio também teve interesse, é uma situação que o Atlético precisa tentar resolver da melhor maneira possível, tá? Porque ela tem potencial para impactar nessa relação torcida-clube. Eu não sei em que pé está a história, se o Hulk realmente vai sair, se ele tem problema com Sampaoli, se ele tem problema com Paulo Brax. O que eu tenho a certeza é de que essa história precisa ser conduzida com muito cuidado, com muito carinho pelo Atlético, porque a ida do Hulk para outro clube brasileiro
tem potencial para impactar na relação torcedor-clube, pelo menos no imediato, pelo menos num futuro recente. Tá? Claro que se o clube engata na temporada, começa a ganhar, aí o torcedor ganhando, ele fica muito mais feliz. Mas de toda forma é uma situação que precisa ser tratada com muito cuidado e com muito carinho.